Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que está você? Como é que está a sua família? Espero que esteja muito bem e eu oro para que a presença de Deus esteja sobre você, sobre sua vida, sobre seus negócios e que você acredite. Não desista nunca. Sempre acredite, porque para quem desiste, não tem como chegar a encontrar o resultado que você esperava se você desiste pelo meio do caminho. Você vai saber o que Deus tem na sua vida se você continuar a história. Não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Não se assuste com o caminho, mas caminhe, porque quem caminha com Deus nunca será derrotado. Assuma o seu reinado, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Hoje nós teremos a presença de um homem de Deus, uma pessoa muito ilustre, que vai contar um testemunho poderoso. E eu, sendo você, eu fazia o quê? Eu compartilhava para todo mundo saber dessa história. Porque a internet tá cheia de coisa ruim. Você concorda comigo? Tá cheia de coisa ruim. Então que tal você servir a Deus compartilhando esse conteúdo para um monte de gente? Que tal? Seja missionário, rapaz. Seja missionária, minha senhora. Vá lá. Seja missionária e compartilhe esse programa para todo mundo, porque hoje eu estou com um homem de Deus, o nosso irmão, amigo Flávio Henrique, do Acarajé Mix, que vai estar contando um grande testemunho aqui, que vai com certeza inspirar sua vida. Paz do Senhor, meu amigo e meu irmão. Bênção, hein? Deus é poderoso. Eita glória! Para fazer infinitamente mais do que pensamos ou Eita imaginamos. Eita glória! É desse jeito, papai! Glória a Deus. O programa já começou quente hoje, viu? O inimigo tentando atrapalhar, mas ele não atrapalha não, porque a gente só vai dar mais glória a Deus ainda e ver a obra dele sendo ainda mais edificada por esse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. Amém. Flávio, não me negues nada, me conte tudo. Me contes tudo, não me negues nada. Como é que foi a sua vida na infância, na adolescência? Quando foi o momento que você encontrou com Cristo? E depois você conta esse testemunho maravilhoso de como você chegou até o empreendimento maravilhoso, como diz meu irmão André Brito. Maravilhoso. Se ele soubesse quando ele souber do Acarajé Mix, ele vai ser o primeiro a ir lá. Aí sim, hein? O professor André Brito. Vamos lá, né? Nasci em Indiaroba. Na verdade, fui criado em Indiaroba. Eu nasci em Estância, aqui perto, né? Sim, Estância, sim. fica mais ou menos, acredito, com 70 quilômetros aqui da capital. Sim. Quando eu nasci em 1990, na época, segundo minha mãe relata, né? E lá os parentes, fui criado por minha avó também, porque minha mãe precisava trabalhar, mas também sempre tive a presença da minha mãe ali perto, né? Precisava vir para Aracaju para trabalhar, mas sempre estava presente. Mas fui criado ali naquele contexto, então, com a minha avó. Meu pai é do Rio de Janeiro, até hoje ele mora lá. Ele morou um período também aqui em Indiaroba. Eu conheci meu pai quando eu ia completar 7 anos de idade. Eu fui tomar uma consciência Sim, do de seu que era pai. meu pai, porque ele morava no Rio de Janeiro e Então você foi criado só com sua mãe e sua avó. com minha avó, isso, com minha mãe, com os meus tios. Sim. Né, nesse contexto. Né? Meu pai sempre morou no Rio de Janeiro. E quando eu nasci, ele veio ali para o meu batizado de 1 ano, quando eu tinha 1 ano, né? Só que eu não lembro a memória Sim, de claro, 1 ano de 1 ano idade. de idade. Quando eu fui completar 7 anos de idade, aí meu pai veio lá do Rio de Janeiro, não conhecia assim, não sabia que era meu pai, foi tanto que ele tá lá. Eu lembro, tenho uma lembrança de que quando eu acordei, tá ele lá na cozinha com os braços abertos, né? Querendo me dar um abraço. Eu disse, quem é esse aí? Aí meu pai, é seu pai. Eu disse, meu pai. Eu disse, Fui lá, dei um abraço É nele. porque não havia afetividade, né? Não tinha Isso. relação social com ele, né? E só que eu lembro que eu fiquei muito feliz, por quê? Porque eu sempre conversava com ele por telefone. Naquela Sim. época existia aquela dificuldade, não é como hoje, nós temos a facilidade aí de uma videochamada, Sim, de uma verdade. rede social, né? Então fui criado nesse contexto. Então tive uma infância boa, tive uma infância assim, Saudável, infância né? saudável, brinquei muito na De rua. bola de gude. Isso, brinquei, briguei. A infância da gente foi essa daí mesmo, né? Vivi ali naquele contexto ali de interior, então foi uma infância saudável, uma Maravilhoso. infância muito saudável. Comendo uma macaxeira tirada na hora, né? Muito bom. Né? Então, assim, tenho muitas lembranças boas da infância, da adolescência também, tenho muitas lembranças boas. E eu tenho um contexto mais, assim, de
quando eu vou ficando ali mais jovem, né? É onde começa a despertar a questão do empreendedorismo, inclusive, sabe? Lembro também ali que na minha adolescência eu tocava em uma banda tocava todo tipo de música. Sim, Eu acredito que assim, o meu encontro com Deus começou a partir dessa banda. dessa banda. Por quê? Tá, então imagina que você tocava ali todo tipo de música que tinha e não incomodava, né? Tocava, tava tudo tranquilo, era ensaios e mais ensaios, saía para tocar em outras cidades. Só que chegou um determinado momento que eu fui convidado, como eu fui criado pela minha avó, ela tinha um sonho que eu fizesse parte de um grupo de jovens da igreja, na época da igreja católica. Sim. Então ela sonhava que eu fizesse parte desse grupo de jovens, né? E eu não gostava muito desse contexto de igreja. Eu dizia, é chato, ir para a igreja é chato. Então eu não ia. Então minha vida era tocar. Eu toco teclado, até hoje toco. E aí o que aconteceu? Fui convidado para ir nesse grupo de jovens. Na época eu namorava uma pessoa que me convidou para ir para esse grupo de jovens. Eu acabei indo, comecei a frequentar esse grupo de jovens. Só que eu não tinha um compromisso ainda em si com Deus, né? Sim. Eu continuava tocando na banda, mas estava também fazendo parte ali daquele ambiente de igreja. Era o crente Raimundo, né? Isso, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Só que chegou um tempo que aconteceu. Uma amiga minha me convidou para participar de um movimento carismático da Igreja Católica também, né? Eu vivi esse contexto de Igreja Católica na época. Sim, E era um movimento de renovação carismática, eu não sabia o que era. sim. Sei que ela disse bem assim, olha, vai ter um congresso da igreja. Na época eu estava passando por um período muito difícil da minha vida, fim de relacionamento, adolescente, então estava com as emoções Estourada, né? destruídas, precisando ali de fato De um de um direcionamento. direcionamento para minha vida. E essa amiga me convidou, disse, olha, vai ter um congresso. Só que eu imaginava, como eu não gostava desse contexto de igreja, eu disse, congresso deve ser um negócio chato. Eu imaginava o Congresso Nacional, ali, Sim, onde as pessoas se reuniam para estar discutindo coisas, né? Os sim. cara vai ser chato, eu disse, eu não vou. Só sei que acabaram me convencendo aí. Eu acredito que o Espírito Santo me convenceu a participar. Quando eu cheguei no Congresso, aí eu vi ali teclado, vi bateria, eu disse, tem uma coisa diferente aqui, né? Então aquilo me chamou a atenção pelo fato de eu ser músico. Sim, sim. Então eu já me sentia à vontade ali naquele ambiente. Começou ali as músicas, as pregações, então a pregadora pregava como se estivesse falando diretamente comigo. Olha, isso está acontecendo em sua vida porque você passou por isso, tal. E eu disse, como é que ela sabe disso? E até então eu não sabia desse contexto de batismo no Espírito Santo. E Sim. no último dia do congresso teve ali uma oração de batismo no Espírito Santo. Eu acredito em uma coisa, a partir daquele dia, algo dentro de mim mudou. Algo dentro de mim mudou, porque eu não tinha mais esse desejo pelas coisas do mundo. Saiu, Meu rompeu. Deus. Lembra que eu falei que eu estava na banda? Só que o Espírito Sim. Santo já começou a trabalhar um pouco lá, só que eu não sabia por quê. Te incomodando, Me né? incomodando. Eu tocava as músicas e me sentia incomodado em tocar as músicas. Eu disse, Sim. isso nunca aconteceu. E chegou um período que eu disse, olha, eu não quero mais tocar. E o pessoal não entendeu, assim, de primeira, não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu ia tocar uma determinada música e eu me sentia muito incomodado. Eu disse, não estou entendendo o que é que está acontecendo aqui comigo. E aí, quando eu vivi essa experiência de batismo no Espírito Santo, isso em 2013, um congresso aqui em Socorro. Era um congresso de renovação carismática católica na época. E eu participei desse movimento durante, eu acredito que 10 anos. Né? Já coordenei grupo de oração, tem uns grupos de oração, então era um movimento assim de pentecostal mesmo, né? De oração em línguas, de batismo no Espírito Santo, de Bíblia. Então foi ali onde eu comecei a ler a Bíblia, comecei a me aproximar, e de fato eu vivi uma experiência tão poderosa com Deus que eu me apaixonei por Deus, de Sim. verdade, a ponto de eu não desejar mais o que é de fora. E ali Deus veio construindo, construindo, construindo é, a minha vida nele, né? Eu me apeguei muito ao Senhor, é tanto que eu digo para as pessoas que tudo que eu aprendi com Deus. Eu aprendi Glória com a o Senhor. Deus. Deus me ensinou tudo, tudo que eu sei, tudo que eu faço é o Espírito Santo quem vai me Amém. orientar. E aí o que aconteceu? Quando foi em 2000, então passei esse período,
aí no movimento. Quando foi, casei em 2021, foi o ano do meu casamento, né? Eu tenho 2 filhos hoje. Sou casado aí, já tenho quanto tempo é de casamento? Deixa eu ver se sou bom de conta. 4, né? 4 anos. 4 anos, né? Aí chega minha esposa, você não lembra quantos anos tem de casado? E nós temos 2 filhos, é Nívia, o nome da minha esposa. E ela fazia parte também desse movimento. A gente nunca sonhou em namorar. Pelo Olha menos da minha só. parte, eu nunca pensei que a gente um dia ia namorar, que ia casar, né? De repente tá nós aí casados. E você já foi ligeiro, né? Já tem 2 filhos já em 4 anos. 2 filhos. Tem o Rapaz, Paulo Henrique. Paulo Henrique tem 2 anos e Maria Laura com 1 ano. olha isso. Né? Tá. Dois tesouros que Deus, Dois daquele que o Pai jeitinho. mandou, né? Um Então, abraço pra eles aí, ó. mandar um abraço, um cheiro. Um abraço pra Nívia Pra Nívia também. também. Nívia, ela queria estar assistindo. Ela disse ao vivo. É, mas ela vai Eu disse, assistir. mas você vai assistir, não Manda um abraço pra ela porque se ela vai preocupe. assistir. Né? E aí o que acontece? Então, aí, dentro dessa toda a turbulência de relacionamento, emoções abaladas, muitas coisas, e Deus trabalhando muito dentro do meu coração, sabe? Aí chegou um tempo que casamos, eu sempre tive um desejo também de empreender, já cheguei a empreender, já vendi ferro de construção de casa, só que eu não sabia para onde ia Sim, a sim. questão da empresa, então não durou muito tempo, né? Eu lembro que na época teve um fim do relacionamento, a empresa também, Você a- a- misturava a parte emocional com a parte isso, empresarial, né? empresarial, então acabou que não deu certo. Em outras áreas também, já fiz caneca personalizada, já trabalhei com brindes Olha, personalizados. Isso lá em Diaroba, na cidade que eu morava. E quando eu e Nívia a gente começou a se relacionar, a gente não demorou muito a casar também. Casamos em você 2020. reuniu um propósito, Deus colocou no coração dela, né? Isso, né? Casamos em 2021. Em 2022 eu fui para um outro empreendimento, que foi na área de palestras, de empreendedorismo. Só que o que aconteceu nesse momento? Nesse momento das palestras, a gente investiu tudo que a gente tinha e nós ficamos com um prejuízo gigantesco. Imagina, nós não tivemos um retorno financeiro Sim, desse empreendimento. Então, nós ficamos num saldo menos 50 mil, menos 60 mil. meu Deus. Empreendimento. Aí eu disse, Deus, e aí agora? O que é que eu vou fazer? Porque olha o contexto. Eu trabalhava na prefeitura, lá da minha cidade. Eu passei no concurso em 2011, né? Foi nessa faixa aí. Eu acho que 2009, comecei a trabalhar em 2011, algo Sim. dentro desse tempo, né? Então eram ali já até 2021, já eram 10 anos, né, de trabalho, De serviço público, de né? serviço público. E minha esposa também trabalhava na escola particular. Ela é professora, é formada em pedagogia. Trabalhava na escola particular. E quando nós fizemos o empreendimento, o senhor já nos. Aí, nesse contexto do empreendimento, enquanto a gente estava ali fazendo, eu disse a Deus: eu estou precisando de ajuda. Eu não vou conseguir levar isso aqui só. Eu recebi uma ligação de um amigo. Hoje, né? Hoje é amigo, mas na época ele ligou interessado em comprar um ingresso para o evento. E ele disse: está precisando de ajuda para o evento? Eu conheço um cara que pode lhe ajudar. Eu disse, cara, tô precisando de ajuda. Eduardo, o nome dele, mandar aqui um abraço pro meu amigo Eduardo Telêmaco, um cara excepcional, viu? Ele hoje ele faz palestras aqui também, eventos de inteligência emocional aqui em Emocional. Aracaju. E já participei e é incrível. O Viva a Sua Melhor Versão. Depois vamos convidar ele para vir também Vamos, aqui. você vai gostar dele, um cara sensacional. Ele, se eu não... Porque pessoas que inspiram outras pessoas precisam ter espaço na Isso. mídia, né? Então, E ele tem uma história muito são essas marcante. pessoas que a gente quer trazer para apresentar um público que precisa ouvir pessoas que inspirem outras, Sim. né? E aí ele me apresentou Calixto, né? Outro amigo e hoje irmão lá da igreja que eu frequento, que é Lagoinha. Congrego lá em Lagoinha hoje. E na época, a gente estava vivendo ali muita turbulência lá na cidade. E eu orando ao Senhor, disse: Deus, eu preciso de uma direção para minha vida. E Calixto, na época, ele ligou para mim e falou: você está precisando de ajuda? Eu disse: tô. Ele disse: vou lhe ajudar. E então ele me ajudou muito no evento que eu estava fazendo na época, né? E ele disse bem assim: vou lhe fazer um convite, vá lá na igreja. Eu morava em Diaroba, ele me convidou. Aí venho, como eu falo para as pessoas,
a questão ali do preconceito religioso. Eu disse, não, eu sou Sim, católico, eu não vou lá na igreja evangélica. sim. Né? Fiquei naquela resistência. Eu disse, cara, eu acho que eu não vou. E aí, quando eu fui orar, Deus falou comigo. Eu disse, Deus, eu estou precisando de uma direção. E o Senhor falou bem assim, meu coração. Vá para o lugar onde você foi convidado, porque lá uma pessoa vai lhe procurar e eu vou lhe dar uma direção através dessa pessoa. Caramba, que coisa linda, E eu né? disse bem assim para Deus na época, né? Eu lembro, Senhor, eu não gosto dessas coisas, porque vai lá que essa pessoa não me procura. Vai lá que isso é coisa da minha mente. E eu É fiquei uma assim, resistência que a nossa mente tem mesmo. justamente. O Espírito Santo insistindo, vá para onde você É. foi convidado, porque lá uma É. pessoa vai lhe procurar e vai falar com você. Graças a Deus que ele insiste, né? Ele não Graças a Deus. desiste. Ele insiste. Ele insiste. E aí eu vim, já cheguei na frente da igreja, assim, praticamente na hora de começar o culto. Aí, o irmão tinha reservado ali um lugar para eu ficar. Começou o culto. Eu disse bem assim, Deus, isso não tinha acontecido o evento ainda, ia acontecer, né? Tava nesse processo de realizar o evento. Eu não sabia ainda do resultado que ia acontecer lá na frente, por incrível que pareça. Isso foi em setembro, o evento foi em outubro. E aí começou o culto. E eu disse, Senhor, cadê a pessoa que o Senhor disse que ia mandar falar comigo? Hum. E nada da pessoa aparecer. E o culto foi acontecendo e eu incomodado, né? E cobrando a Deus ali no pensamento. Eu disse, Deus, cadê a pessoa que o Senhor disse que ia mandar para falar comigo? E nada de a pessoa aparecer. Chegou um momento que o pastor disse assim, ore pelo irmão que está do seu lado, aqui uma irmã do meu lado. E a irmã começou a orar por mim. Eu disse, agora que Deus vai falar comigo. Eu estava nessa expectativa. E nada da irmã falar comigo. Sim. Começou a pregação, terminou o culto e ninguém veio me procurar para falar comigo. Aí eu disse, tá vendo? Isso era coisa da minha mente. Eu disse para Deus, né? Eu disse, eu sabia que era coisa da minha mente. Aí o irmão me chamou lá e disse, vamos lanchar, vamos sentar aqui fora para comer um lanche. Quando a gente sentou, aí de repente apareceu uma senhora, eu não sei de onde ela apareceu. Hoje eu conheço ela, né? Pastora também, a pastora Gisélia, uma mulher de Deus, profeta do Senhor. Ela olhou para mim e disse bem assim, olha, Deus mandou você aqui porque alguém iria falar algo para você hoje. Aí eu fiquei todo arrepiado na hora, né? Cara, e aí ela começou a falar tudo que eu tava vivendo em minha vida e tudo que Deus queria fazer na minha vida. Meu E uma das Deus. coisas que Deus queria que eu viesse embora pra cá, pra Aracaju. Eu tava de mudança. Eu lembro vendo essas palavras. Deus me fala que você tá de mudança. Guardei as palavras, voltei com essa direção e continuei naquele processo do evento. Aí falei pra minha esposa, olha, Deus me deu essa direção aqui. E aí? E na época minha esposa estava grávida do nosso filho, que é Paulo, né? O nosso Sim. primeiro filho. E eu disse, e aí? Imagina agora, eu trabalhando, ela trabalhando, a gente tava ali casado recentemente, um ano de casados, Sim. construímos uma casa, acho que tinha também, porque a gente tava casando e construindo a casa ao mesmo tempo. Então era Sim. um ano de construção da casa e um ano de casamento, e o Senhor nos pede para deixar tudo. Passou o tempo, terminou o evento em outubro, aí nós terminamos ali com um saldo bem negativo. Imagina você ter a sensação de dizer, e agora? Como é que eu vou Pagar tudo isso, pagar né? tudo isso? Como é que eu vou pagar tudo isso? Eu entendo que é empreendimento, então quando você está no empreendimento, você está arriscando Sim. de uma certa forma. Não existe Né? estabilidade, Não né? existe estabilidade. Na verdade, não existe estabilidade para ninguém, Pra né? ninguém. Justamente. Essa é a verdade, né? Não existe estabilidade para ninguém. Um dos caras mais ricos do Brasil, Abílio Diniz, dono do grupo Pão de Açúcar, estava esquiando na Suíça, muito bem de saúde. E de repente, de noite, já estava dentro de um IML, porque a vida se foi com uma pneumonia que ele contraiu lá. Então, assim, não existe estabilidade para ninguém aqui. Justamente. A estabilidade aqui é enquanto você permanece na presença de Deus e ele diz assim, meu filho, fique tranquilo que eu vou lhe dar mais um dia de vida. Verdade. É tanto que existe uma metodologia judaica que eu sigo muito para minha vida. Todos os dias quando eu me acordo, eu digo, Pai, obrigado porque o Senhor devolveu minha alma. E o Senhor confia em mim, por isso o Bênção. Senhor devolveu minha alma. Glória a Deus. Os Glória a judeus Deus. praticam isso Eles todos praticam os isso todos dias. os dias. Bênção, Quando né? eles abrem os olhos, eles dizem, obrigado por devolver minha alma, Adonai. Porque eles entendem que a noite é como se estivesse num rio, a noite é como se fosse um rio, e a ponte você precisa atravessar, que é quando você dorme. Sim. Entendeu? É muito poético isso, Sim, inclusive. É sim. muito lindo a filosofia que eles seguem.
E eu adotei para mim. Não tem um dia que eu não me acorde, que eu não faça e não recite essas palavras, porque só quem tem a vida é Ele. E a gente só tem vida por causa dele. Glória a Deus. Tem um livro que eu também escrevi chamado Sobre a Fé e o Tempo. Então a fé e o tempo tem que andar casado. Você vê que tem gente que sai atrasado, perde um avião, o avião cai e a pessoa fica. Porque alguma coisa aconteceu ali para poder fazer ela atrasar. Justamente. Recentemente, teve um caso no Pará de uma ponte que caiu. 16 pessoas chegaram na hora do colapso, morreram. Mas teve um casal que chegou 3 segundos antes. 3 segundos antes. Foi ele parar a moto e o negócio colapsar. O que é que fez aquele pessoal atrasar? Sim. A gente precisa saber que a oração, a vida de oração, você para orar, eu tô atrasado, não. Aí você vai lá e tira logo a oração. Não, eu tô atrasado, Uhum. não posso fazer, não posso chegar atrasado. Não, pai, olha. Não, calma, mano. Vai orar, porque a fé tem que estar casada com o tempo. Glória a Deus. Entendeu? Então você tem que entender que quando você atrasou, não foi um atraso, foi alguma coisa que Deus fez para poder você chegar no tempo da fé e casarem juntos e andarem juntos. E às vezes o Glória a Deus. livramento está passando ali na sua frente. Ó. E você iria colidir com alguma coisa. Mas você parou para orar e o pai disse: esse menino é inteligente. Esse menino é bom. Tem que ter Entendeu? sensibilidade para Para interpretar. interpretar. Porque a vida é dele. A própria palavra revela isso. Que eu tenho muita coisa, eu tenho vários celeiros de alimentação. Miserável homem, pobre, cego, nu, desgraçado. Verdade. Hoje mesmo vou pedir sua alma e o que você fez vai ficar para quem? Então precisa ter um propósito. Justamente. Quando você tem um propósito, você convence o coração de Deus. Entendeu? Ó, eu gosto muito de história, então tem vários casos de pessoas na Segunda Guerra Mundial que os aviões bombardeavam os navios e as pessoas se jogavam ao mar. E tem um caso de um deles que se jogou ao mar e os amigos dele, os soldados amigos dele, um travava o braço no outro para um não se soltar, não dispersar um do Sim. outro. Mas os tubarões rodeavam e quando um tubarão batia em um, se desesperava, soltava de um e tentava correr. Outros estavam vendo miragem, estavam tendo vertigem e tendo miragem. Eu tô vendo minha mãe, meu pai, saía correndo, o tubarão abocanhava. Aí ele chegou e falou bem assim: Senhor, deixa eu viver. Deixa eu ver meus filhos. Nem filho tinha. Uhum. Deixa eu ver meus netos. Deixa eu ter uma família, pelo menos, Senhor. Eu tenho 18 anos, vou morrer agora. E ele foi o único que sobreviveu. E aí o filme mostra, a câmera fecha no olho dele falando isso, depois quando sai, já sai ele idoso com um monte de neto, de filho. Eu quero a indicação do filme para assistir. Entendeu? Então, assim, inacreditável. Por quê? Porque a pessoa foi pedir a quem pode. Verdade. Não adianta você se desesperar. O desespero não te leva a lugar nenhum. Mas a fé te leva a alcançar aquilo que você acredita. Continue. Não pare. Amém. Desespero não te leva. Aliás, te leva ao fracasso. Desespero te leva ao fracasso emocional, espiritual e pode ter certeza que físico, porque o seu corpo sofre quando você está dentro de um processo de desespero. Então, para que eu vou me desesperar? Se eu tenho um Deus que tudo pode. Então, assim, você precisa compreender. Os discípulos tiveram dificuldade de compreender e pagaram um preço caro até. Jesus falava direto: vocês não compreendem ainda. Não acredito nisso. Ô, geração incrédula. Então, tá tudo claro, é só confiar. Ele faz. Só confiar. Ele faz. Então, tá aqui um grande exemplo que está contando para você. Olha, ele vai na igreja e Deus usa. Qual foi o passo que ele deu? Ele foi. E se ele não tivesse ido, estava até hoje lá em Diaroba, sem poder provar do que Deus tem. E isso é só o início da caminhada, do que Deus tem para a vida dele. Então, irmão Flávio, continue seu... Desculpe pela parte. Não, tranquilo. Né? A gente vai aprendendo bastante. Porque o Espírito Santo faz assim. Aqui é sem censura.
Mas dando continuidade, Então, né? aí a Então, profeta chegou lá, isso, bradou. isso. E aí eu voltei lá para Indiaroba, falei com minha esposa sobre tudo isso, compartilhei com alguns irmãos, inclusive. Só que nós não obedecemos de imediato, né? Tinha ali o evento para fazer, trabalho, porque não era simplesmente dizer não vou mais trabalhar, você tinha que ir lá pedir exoneração do seu trabalho, ela Sim, também sim, trabalhava na sim. escola e chegar do nada, ah, vou Não é, embora. não é um processo fácil, Isso, é. não foi algo tão simples. E aí eu lembro que a gente ali resistindo ainda ao que Deus queria, e, cara, as coisas foram ficando mais difíceis. Mais difíceis. Né? Parecia que todas as portas estavam se fechando. E realmente estavam. Eu não conseguia achar uma saída. Aí quando nós terminamos o evento, eu disse, Deus, e agora? Terminei com esse saldo aqui negativo, é por isso que eu sempre digo, né? Nós não começamos com um saldo do zero, nós começamos do menos, né? Do É. menos zero. Por isso que hoje, quando eu olho para tudo que vem acontecendo em minha vida, eu só consigo ver Deus em tudo. Eu tenho certeza, eu não consigo olhar para um empreendimento e dizer, foi a Meu força, esforço. o meu esforço. Não foi o meu esforço. É Deus quem faz todas as coisas. Perfeito, mano. É tanto que eu Perfeito. sempre digo para Deus, isso aqui é do Senhor. O Senhor toma as Perfeito. decisões, veio para o Você é Senhor apenas um mordomo, né? sou apenas um mordomo. Né? E eu disse para Deus, tudo aquilo que o Senhor colocar em minha mão, eu tenho esse propósito dentro de mim. Tudo que o Senhor me entregar, eu quero ofertar isso ao Senhor para o crescimento do reino. Glória a Deus. Esse é o meu propósito de vida. Ofertar tudo para o crescimento do reino de Deus. Então, hoje eu compreendo que eu sou apenas um mordomo daquilo que Deus tem colocado Amém. em minha mão. E o Senhor tem falado muito comigo sobre propósitos maiores que Ele tem, e eu consigo enxergar como se o Senhor estivesse me instrumentando Amém. para isso. Né? É nesse sentido que Lhe eu. dando condições de instrumentalização para fazer coisas maiores, né? Coisas maiores, justamente. Né? Então, aí na época, o que aconteceu? Como nós ficamos ali ainda, muitas coisas, as portas começaram a se fechar mais. E eu lembro que eu fui na formatura da escola da minha esposa, era a formatura ali das crianças, eu fui convidado para levar uma palavra. Quando eu terminei de levar a palavra, um irmão me chamou e disse: Olha, irmão, não lhe conheço, você também não me conhece, mas Deus está me falando que você está de mudança, que você está de malas prontas. Cara, ele começou a repetir tudo que A outra pessoa falou. falou para mim. Aí você desabou, né? Eu cheguei para minha esposa e disse assim: Nós tem que obedecer a Deus. A gente tem que obedecer ao Senhor. E o mais complicado é que Deus coloca a gente em cada saia justa, né? Justamente. Por que ele não fala com a mulher também, né? Porque Não é vem isso? falar com a gente, a mulher fecha a cara. Como é? Porque mulher tem um estilo, Aham. uma atividade bem diferente. Ela é muito mais equilibrada, ela é muito mais pé no chão. Isso. Eu me lembro que aconteceu isso com o pastor David Yong-Chu na Coreia. Ele disse que Deus mandou ele fazer algo e ele disse: E agora, Senhor? Ele morava numa bela de uma casa, bem arrumada, e Deus falou assim para ele: Ó, eu quero que você morar naquele terreno. Numa tenda naquele terreno. Ele disse: Mas como? Como fazer isso? Foi, né? Aí ele chegou, aí ele botou o Espírito Santo numa saia justa. Ele disse: Senhor, o senhor quer que eu vá morar na tenda? É pra eu morar na tenda? Então fale com ela. Vá falar com ela, porque ela não vai querer ir, não. Uhum. Uma casa confortável, abençoada, vai morar na tenda. Ela tá vendo como o Espírito Santo age? Ela falou do Tiago Brunet. Na época eu vi esse testemunho dele, e Deus começou a me incomodar justamente nessa época que eu ouvi esse testemunho, que ele falou bem assim: quando você tem um problema, até vai. Agora, quando muita coisa começa a dar errado, é Deus lhe expulsando. Né? Essa zona de expulsão. Eu disse, cara, eu tô vivendo uma zona de expulsão. Aí tive essa palavra da pastora, tive a palavra do outro irmão lá. E eu lembro que quando eu cheguei na prefeitura, fui pedir demissão, o pessoal aconteceu alguma coisa, disse, não, Deus está me direcionando. Quando eu fui conversar com a secretária, que era a chefe ali do setor que eu trabalhava, ela disse bem assim para mim: olha, para onde você vai, Deus vai aumentar a sua fé quando você chegar lá. E ela disse: você vai trabalhar para o Senhor. Só que eu não consegui enxergar como eu iria trabalhar com o Senhor. Eu carrego essa palavra até hoje. Amém. Que eu sei que essa palavra ainda vai se cumprir. Eu vou trabalhar para o Senhor, né? E aí, quando aconteceu isso, o irmão chegou lá e disse: olha, Deus está me falando que você está de mala pronta. Falei com minha esposa. Aí todas as músicas que a gente recebia no celular era sobre sair da terra. Se a gente pegava um livro, tava ali a passagem de Abraão: saia da sua terra e vai para a terra e vai para a terra que eu vou mostrar para você. Nós viemos, um primo meu que mora aqui perto também convidou a gente para morar.
na casa dele. Então nós passamos ali um período. Agora imagina, eu cheguei aqui em Aracaju, não conhecia ninguém, não conhecia nada. Para mim Meu só Deus. existia uma rua aqui no bairro. Quando eu ia para as outras ruas, eu até estranhava. Eu disse, tem esse tanto de rua aqui ainda? Eu disse, Deus, e aí? Cara, eu lembro que às vezes eu pegava o carro dele emprestado. Meu irmão, eu saía, parava em algum lugar assim, deserto, e ficava ali. Deus, e aí? O que é que eu vou fazer? Minha vida tá assim, tenho uma dívida de tanto. Como é que eu vou ajustar minha vida? O Senhor mandou vir pra cá, o que é que eu vou fazer? É o que Deus falou comigo, que eu tava morando com meu primo na época, aí Deus falou bem assim, aluga uma casa. Eu disse, eu disse, Deus não tá entendendo A sua situação, né? a minha situação. Aluga uma casa. Eu cheguei com minha esposa e só Deus pediu pra gente alugar uma casa. Cara, aí nós alugamos uma casa, nós alugamos a casa, né? E assim a gente começou a experimentar da provisão de Deus na nossa vida. Deus ia provendo todas as coisas. E ali oração, jejum, oração, eu disse, Senhor, me mostre uma saída, eu preciso de uma solução. Aí foi como eu estava ali contando do sonho que eu tive, né? Foi Sim. onde começou o meu empreendimento. Só que nesse período também, Deus, a gente estava ali enfrentando tantas batalhas, Deus começou a me direcionar. Eu tinha ido na Lagoinha, e eu lembro que eu precisando de uma direção de Deus, eu fui lá na Lagoinha outra vez. Na época ainda eu fazia parte da igreja católica. Eu fui lá na igreja e Deus ali me deu muita direção. Aí fui uma vez, aí passei vários meses sem ir. Aí um dia eu chamei minha esposa. Eu disse, vamos lá na igreja Lagoinha. Ela disse, vamos. Nós fomos no culto fé. E lá Deus falou muito ao nosso coração. E nós começamos a sentir um desejo de congregar Na igreja. na igreja Lagoinha. Só que eu era muito conhecido ali no meio católico. Na minha realidade ali, né? Sim. Sempre estava, então, era, de certa forma, uma pessoa que estava à frente. Então, era Sim. bastante conhecido ali, nesse meio, Dentro desse ciclo social lá, dentro né? desse ciclo. Então, não foi uma decisão fácil também, a gente sair da Sim. igreja católica para ir para a Até igreja. porque você era bem recebido lá, né? Isso, Atuante. atuante. Cara, quando a gente saiu, foi assim, meio que uma revolução. Imagina, você tá ali, você ser. Porque assim, eu era católico de fato, conheço a doutrina católica, conheci o Católico catolicismo, praticante. praticante. Eu ensinava a doutrina católica, não perdia uma missa, sabe? Então conhecia ali, ensinava as pessoas. Então, sair da igreja católica na época era tipo, como é isso aí? Entendeu? É porque Deus tinha um chamado maior na Isso. sua vida. Porque uma das coisas que o movimento católico ainda não interpretou muito bem é que eles são muito limitados pela forma litúrgica que Sim, eles promovem o evangelho. O movimento carismático, por exemplo, é um movimento muito bom, sim, sim. que é o que mas chega um momento que a pessoa cresce assim, pô, mas Deus quer que eu cresça mais. Isso. Era E essa, aí, essa necessidade que eu sentia. Eu disse, eu e preciso. aí você não tem como ir, porque o evangelho é muito enlatado, é muito Isso, isso. reduzido. São pessoas maravilhosas. Eu Uhum. tive em Aparecida, inclusive, eu Sim, visitei Aparecida e vi muita fé lá daquelas pessoas, muita, muita fé, muita fé. Que as pessoas não podem negar que existe uma fé e Deus sim. opera em qualquer lugar. Sim, sim, com Ele é certeza. soberano e opera em qualquer lugar, entendeu? Me desculpem aqui os religiosos evangelásticos também, que acham que só o reino evangélico é que funciona. Não é verdade. Deus age da forma que ele quer, na hora que ele quer e Verdade. com quem ele quer. Isso. Agora, a verdade é, eles são muito litúrgicos e param nas crenças que não são bíblicas Isso, e justamente. aquilo vai afetando quem está crescendo. Uhum. Chega um momento que você diz assim, cara, eu não vou estar, Preciso ir além. eu preciso ir além, eu não vou estar me ajoelhando de pé debaixo de uma. Uma Uhum. vez eu conversei com um padre, eu fiz um trabalho para uma igreja católica uma vez de comunicação e eles estavam em festa e ele disse para mim assim, eu disse, padre, fale sério, o senhor acredita nessa a imagem que eles iriam fazer a procissão, estava lá dentro de um quarto lá e tal, e ele estava limpando ela para botar no andor, para botar no carro. E aquilo me incomodou, porque eu já era Uhum. cristão e eu já conhecia essa verdade. E eu perguntei a ele, eu tinha liberdade, não ofendi também, fui com Sim, muita sim. educação, e perguntei para ele, padre, ai Raul, o senhor acredita que esse pedaço de gesso tem poder para alguma coisa mesmo? Ele, olha, a verdade é o seguinte, eu não importa se eu acredito, a fala dele foi incrível. Uhum.
Não importa se eu acredito ou deixo de acreditar. O que importa é que eles acreditam. Então, se eu chegar para aquele povo e disser que isso aqui não tem poder, é eu que apanho, é ele que me mata. Então, o que importa é que eles acreditam. Então, assim, o que dá para entender é que a igreja segue um rito porque as pessoas que são, a maioria delas, são cegas espirituais, e ao invés deles serem líderes, eles vão fazendo o que é melhor para aquelas pessoas. Então, se amanhã eles entenderem que um pedaço de cano é algo que pode ser adorado, eles vão botar um pedaço de cano porque as pessoas acreditam. Então, e isso faz com que pessoas como você procurem ser, são chamadas pelo Espírito Santo a... Isso. Então, foi justamente esse chamado, né? Algumas pessoas perguntaram, por que você saiu da igreja? Cara, eu não tenho explicação. Deus quis. Deus me chamou. Deus tem um propósito. Deus tem um chamado. E eu quero só ouvir a voz de Deus. Porque eu sempre falo isso para minha esposa, né? Ah, eu obedeço a Deus. Ah, eu creio em Deus. Muitas pessoas falam isso. Eu digo, e se Deus pedir algo que vai além do seu entendimento? Você vai obedecer o que Deus fala? Ou você vai ficar com medo da reação das pessoas? Então eu tive que obedecer aquilo que o Senhor foi falando ao meu coração, né? E foi tão interessante que nessa mesma época, foi na época que o Senhor me deu o sonho do empreendimento. E ali a gente também estava migrando para essa questão de igreja. Então a gente estava ali com vários detalhes para ajustar na vida. Era empreendimento, igreja, pagar uma dívida com valor alto, filho recém-nascido. Meu Deus! Então você imagina. Várias frentes de trabalho. Isso, nessa época minha esposa estava grávida, filho nascendo, aí você tinha que dar conta de tanta coisa. Cara, e só oração, só o Espírito Santo era quem me sustentava em sabedoria. Amém. Só pela fé. E que continue sendo ele, meu irmão. Graças a Deus. Que você tenha o maior empreendimento de acarajé de Sergipe. Eu vou profetizar agora isso. Que você chegue em todos os bairros, que chegue em todas as cidades. Que você gere franquia, porque o Espírito Santo quer que você cresça. Glória a Deus. Mas que você continue sempre acreditando que é o Espírito Santo que está fazendo. Graças a Deus. Porque um dos grandes problemas que a gente vê hoje é que as pessoas crescem. Desculpa a palavra. As pessoas não crescem. Elas crescem, param e engordam. E acham que estão crescendo. Justamente. Porque a partir desse momento da engorda, eles viram as costas para o Espírito Santo e esquecem do propósito pelo qual você foi chamado. Então existe um propósito. Entendeu? Pelo que eu estou vendo aqui, logo, logo você vai ter 2, 3, 4, 5, 6, porque você tem potência para isso. E a bênção do Senhor está sobre você. Você está sobre a tutela de uma igreja muito forte hoje, que tem uma unção muito poderosa no Brasil, que é a Igreja Lagoinha, liderada pelo pastor André Valadão, um homem que Deus levantou há muitos anos nesse país. Então, assim, pode ter certeza que agora mantenha esse mesmo entendimento, essa mesma humildade de entender. É o Espírito Santo que tem que fazer. Amém. Quando ele falar bem assim, abra mais uma, pode ir lá, cima. vai para cima. Quando ele falar, não faça, você não faça. Mas a proposta é boa, Senhor. Não faça. Olhe de quem está vindo a proposta. Verdade. Porque não importa o valor da proposta, tem que olhar de quem está vindo. De quem está vindo. Você lembra do que Jesus falou com o diabo? O diabo falou para ele, transforma pedras em pães. Não foi isso que ele falou? Isso. Se você for ver o valor da proposta, ela é muito boa. Sim. Transformar pedra em pão vai resolver o problema da humanidade, de fome. Embora não é mais o problema de fome da humanidade, né? Pelo menos é que a gente percebe. As pessoas estão comendo muita coisa ruim e estão passando mal por causa disso. Isso. Né? Então, ele poderia ter resolvido o problema da fome, mas o que ele entendeu é que a proposta era boa, mas o problema era de quem estava vindo a proposta. Então, às vezes, você recebe uma boa proposta, mas quem está por trás de quem está dando a proposta? É isso que o Espírito Santo abre o seu horizonte e fala, meu filho, não vá. Mas para isso tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Ele tem que manter essa intimidade, esse relacionamento. Esse relacionamento não pode ser curiosidade. Esse relacionamento tem que ser por obediência. Esse é o custo do discipulado. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o custo do discipulado. Não é por curiosidade. Tem que ser por obediência. Verdade. E aí, você tem que fazer por alegria. E aí você sempre é protegido. Verdade.
por obediência, você sempre é protegido. Amém, glória a Deus. Deus é poderoso demais. E aí, Varão, aí como é que Sim, você então, conseguiu migrar? então o que acontece? Aí nós fomos lá, lá na igreja, passamos um período indo, até que eu e minha esposa, Deus também começou a falar o coração dela, esse desejo também de ir. Aí eu Opa! disse, glória a Deus. Aí Eu aliviou. tava meio receoso de falar com ela, né, até então. Deus começou a ministrar. Quando nós fomos no culto, ela falou bem assim pra mim. Eu não falei pra ela do desejo de ir, né? Quando terminou o culto, ela disse bem assim. Ela falou bem assim pra mim. Eu congregaria nessa igreja. Eu disse, glória a Deus. Chegou em casa e disse, vamos congregar naquela igreja. Ainda era ali perto do viaduto, né? Isso, aqui na Hermes Fontes, Lá nos né? Fontes. Eu disse, vamos congregar, lá vamos. Aí eu disse bem assim para Deus, Senhor, eu vou. Mas eu quero fazer de conta que eu nunca lhe conheci, que eu não sei nada sobre o Senhor. Eu quero servir, tudo que tiver lá para mim eu quero. Perfeito. O que tiver eu quero mergulhar, Senhor. Se tiver batismo eu quero mergulhar no batismo. O que tiver. Aí Glória a nós fomos Deus. para um culto fé também. E na hora a gente esperando o momento do apelo e o pastor demorando ali para o apelo. Eu disse, o pastor não vai fazer o apelo hoje não. Logo hoje que a gente Olha veio só. aqui para levantar a mão. Eu disse, cara, se o pastor não falar, eu vou dizer, ei, pastor, cadê o apelo? Aí, Rapaz, que coisa linda. e aí quando o pastor fez o apelo, nós levantamos a mão, fomos. Cara, e como a gente tava aqui nesse contexto, alugamos Rapaz, que casa. coisa E Deus é tão tremenda. providente, cara, que a gente não tinha condição, às vezes, nem de ir para a igreja em si, né? Financeiramente falando. E teve um casal lá da igreja, lá em Lagoinha, Ed e Evaneide. Cara, nos apoiaram bastante. Nos deu aula ali de batismo antes da gente se batizar. Tem um curso ali de Sim, batismo. Eles foram ali os nossos instrutores. Aí passava aqui, nos levava para a igreja, levava, trazia, olha isso. O né? E cuidado, o né? cuidado de Deus. E nessa época aí a gente montou um empreendimento, aí Deus começou a trabalhar. Só que ainda não dava para a gente se manter. E eu dizia, Deus, mas o senhor tem certeza que é isso que o senhor quer? E Deus ali insistindo. E eu lembro que ainda eu saí do propósito de Deus, do empreendimento, e fui trabalhar numa empresa. Você acha que deu certo? Não deu Não, certo. não tem Passei como. só um mês ali. Eu disse, cara, eu vou voltar para o que Deus quer. Aí voltei e Deus me deu aí uma outra visão, que era na porta de casa. Como foi que nós começamos? Deus deu o sonho, nós pegamos ali a panela de dentro de casa, pegamos uma panela, o bujão de gás, E fizeram ali mesmo. ali mesmo, uma banquinha que a gente usa até hoje mais Foi- lá dentro da loja. Ó, preste atenção. Foi assim que começou a Acarajé Mix, tá? Isso, Grave aí. Frisa em mim aqui, Jonatas. Foi assim que começou o Acarajé Mix. Presta atenção. isso. Porque isso é inspirador para você. Às vezes você pensa assim, não, Deus, se eu não quer começar, eu tenho que começar com uma loja grande, topada, tem que estar no shopping. Presta atenção de como começou a Acarajé Mix. Isso. Então Deus deu o sonho, né? Um sonho literalmente, eu lembrei de sonho, Deus fala muito comigo através De de sonhos. sonhos. Como eu lhe falei, então no sonho tinha um rapaz numa estrada vendendo acarajé, uma banquinha, e a câmera no sonho filmava bem no dinheiro que o cara tava ganhando, que o rapaz tava ganhando, dizia bem assim, isso era para você, mas você perdeu essa oportunidade. Eu acordei no meio da noite assim, com aquele Assustado, sentimento né? assustado. Eu cheguei para minha esposa e disse, olha, vamos vender acarajé. Ela disse, ainda ficou meio assim, né? Se Deus quer que o senhor não fala com uma pessoa também, é mais fácil, né? É verdade. Aí ela, tá bom, vamos. Aí, cara, a gente comprava ali 1 quilo de feijão, minha mãe tinha. A gente tinha o instrumento de fazer, né? Porque a gente fazia às vezes para comer em casa, Entendi. Já né? era uma prática natural em casa de Isso, mas vocês. assim, não era que a gente fazia sempre, era Raramente. Mas tinha raramente. prática. Não tinha bem uma prática, ficava bom, Tinha noção. tinha noção, ficava bom, né? Mas não era aquela coisa que a gente fazia com recorrência. Só às vezes, quando queria comer mesmo, porque no contexto de cristão também a gente não comia acarajé em qualquer lugar. Sim, Então eu porque era aprendi consagrada. isso, então eu aprendi a fazer por quê? Pra você não comer consagrado. Entendeu? Então a gente fazia em casa, já que a gente tinha essa Sim. habilidade, eu tinha a facilidade de cozinhar. Então o Senhor disse bem assim para mim, usa essa ferramenta que você tem. Nós colocamos ali uma mesinha, iniciamos, aí eu faço também, aprendi a fazer com o evento, então fui aprendendo muitas coisas, né? Sim. Fazer gestão de tráfego. Aí eu Hum. coloquei ali, Oi, oi, dona Anne. Gestão colo- de tráfego. coloquei ali o acarajé, né? Vá se inspirando aí. Cara, eu disse, Deus, tá bom, coloquei aqui na porta, não conheço ninguém. Como é que vai ser isso aqui? A rua parada, cara. Era na rua aqui, acho que aqui direto. A rua Arquiteto William Campos Santana aqui.
aqui no São Conrado, aqui, lá na frente, né? Eu disse, não passa ninguém nessa rua. A rua parada. Meu irmão, no outro dia a rua tava passando caminhão, trator, gente. Eu disse, cara, não tô entendendo. Eu disse pra minha esposa bem assim, você tá vendo como essa rua tá movimentada? Essa rua nunca foi assim tão movimentada. Tem alguma coisa movendo isso aqui. Colocamos. Aí começamos a vender alguns por ali, né? Eu disse, cara, isso aqui vai dar certo mesmo. Porque a gente precisa vender, né? Sim. Aí, por exemplo, a gente vendia lá, terminava o dia, digamos assim, que a gente vendia ali uns 90, não, R$ 60, um exemplo, né? Eu dizia, cara, mas R$ 60. Eu disse, mas se a gente vender R$ 60 todos os dias, Já é uma grana. já é uma grana. Se dá, É, ó, em 10 dias, por exemplo, vendo R$ 60, se fosse tudo lucro, né? Já paga o aluguel aqui, é. já paga o aluguel. Aí no outro dia você vai vender R$ 80. Eu disse, cara, se a gente vender R$ 80 todos os dias, o negócio vai fluir. Então começamos ali devagarinho, aí fui trabalhar, aí voltei e Deus já me deu uma visão. Foi que o Senhor me mostrou. Faça um balcão de pallet, faço um todo bonitinho, organizado. Aí eu fui, eu mesmo fiz o balcão, comprei uns pallet numa material de construção, Sim, né? Levei pra porta, incomodando os vizinhos com a serra, que eu tinha as ferramentas, cara, pra serrando, cortar. serrando aquilo ali o tempo todo, pregando, invernizando, lixando com a furadeira, colocava uma lixa na ponta da furadeira, ia lixando ali o balcão. E eu lembro que teve um irmão da igreja quadrangular. Ele se aproximou e disse bem assim, irmão, isso aí que você está fazendo vai dar muito certo, você vai ter funcionários. Na época, cara, eu estava começando e eu disse, como assim? Deus Né? já mandou pra você aumentar a sua fé, né? Isso, eu disse, cara. Então ali, uma panelinha, né? O pessoal começou a comprar. E como a gente estava vendendo pouco, eu disse bem assim, Senhor, o que é que eu faço? Aí Deus falou no meu coração. Você tem uma ferramenta que você utilizou para fazer seu evento que você não está utilizando, que era a gestão de tráfego. Olha só. Eu disse, esse rapaz é mesmo. Eu fiz ali um videozinho do acarajé e tal. E lancei, meu irmão. Só que eu lancei para Aracaju inteiro. Aí o pessoal sempre faz entrega em tal bairro. Eu nem conhecia o bairro. Eu disse, Eita, estourou. não, não estourou não. Assim, o Deu, pessoal deu, falava. deu um movimento mais fora Pô, eu, da sua estrutura. isso aí foi que eu fiz. Eu comecei a rodar tráfego Só que. só aqui. Aí eu comecei a vender para o pessoal daqui do São Conrado. Então a gente fazia ali, por exemplo, 2, 3 quilos de massa. Começava às 5 horas e até 11. E ainda sobrava. Só que eu dizia, se eu vender aqui, aí tem um dia que vendia R$ 100 ali no dia, eu digo, mas se vender R$ 100 todos os dias, Isso foi motivando você a cada vez a mais, né? cada vez mais, né? Porque ia chegando um cliente, ia chegando outro Você não cliente. conseguia ver o valor do dia, você conseguia ver todos os dias aquele valor. Isso, ou seja, se todos os dias entrar um Fantástico valor isso. desse, no final do mês vai dar tanto. Aí Isso. dá, eu disse, ó, se entrar R$ 100 todos os dias já é mais do que eu ganhava no meu trabalho anterior. Só Perfeito. que eu tinha outro agravante, eu tinha que pagar as dívidas do empreendimento anterior que tinha ficado, Sim, sim, né? Que eram alguns milhares de reais, digamos sim. assim. Tá certo. Aí chegou um tempo, o que aconteceu? Lá em Lagoinha teve um propósito do jejum de Daniel. Então foram 21 dias de jejum, você se privar de um alimento. Eu não lembro qual foi o alimento que eu tirei na época, mas eu acho que foi. Enfim, a gente só comia ali verdura, tipo o jejum de Daniel mesmo ali, né? Sim. Cara, no último dia do jejum, Deus me deu outro sonho. Qual foi o sonho que Deus me deu? Eu tava vendendo a acarajé. Dessa vez já era eu que tava vendendo. Eu tava vendendo a acarajé lá na minha cidade, em um lugar bem distante. Só que cedinho acabou tudo e eu fui para casa, isso no sonho. Quando eu cheguei em casa, uma multidão de pessoas começaram a bater na porta da minha casa, dizendo eu quero comprar. Eu disse, mas já acabou tudo, pessoal, mas eu quero. E ia no sonho aparecendo mais gente para comprar. Aí eu acordei assim, assustado. Eu disse, cara, Deus está falando alguma coisa. Foi justamente no último dia do jejum de Daniel. Justamente no último dia. Eu disse, Deus está falando alguma coisa comigo. Eu não estou entendendo, ou estou entendendo e não quero acreditar que estou entendendo, né? Cara, quando chegou a noite, nós fizemos aquela quantidade ali de costume de massa, né? Ali dos acompanhamentos e tudo mais. Quando deu umas 8 horas da noite, acabou tudo.
Pela primeira vez, acabou tudo, 8 horas da noite, bem antes Do horário, né? do horário. Eu disse, o que aconteceu? Quando acabou, meu irmão, chegou gente. Veio gente do centro de Aracaju, gente de Aruana, de tantos bairros, e começou a vir pra rua. E se ainda tem, eu disse, acabou tudo. E começou a aparecer mais gente. Eu lembrei do sonho que eu tinha tido de manhã. Aí eu disse, não. Aí eu disse, amanhã eu vou fazer uma loucura aqui. Se foi Deus quem realizou isso, eu vou fazer uma loucura. Que eu nunca fiz. Eu peguei 10 quilos de massa De e mar. fiz, meu irmão. Eu disse, vamos ver se foi Deus. Esses 10 quilos vai acabar hoje. Meu irmão, deu ali 8 da noite, 9 horas acabou tudo. Olha Disse, só. disse, que negócio é esse? Pra completar, um vídeo meu viralizou. Do nada. Eu entendo Sim, hoje. É do sim. nada, não, porque foi tudo de uma vez só. Não Chegou é do gente de uma nada. só vez, o vídeo viralizou, no outro dia, meu irmão, veio mais gente. De forma que agora eu não tinha mais como suportar as pessoas na rua. Eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer aqui? Aí as pessoas queriam vir com o carro, queriam sentar, queriam a mesa para ficar ali Agora eu tô com mais um problema bom agora. com mais um problema bom. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Foi na época que meu primo disse bem assim para mim, vamos nos associar? Eu disse, cara, eu preciso orar. Aí eu tive um sonho de uma represa se rompendo. E eu ali me afogando em meio à água e ele estendendo a mão para me ajudar. Aí eu disse para ele, ó, Deus quer que eu me associe a você, porque Deus me mostrou em sonho. E ali a gente foi comprou algumas máquinas e tudo mais, né, para crescer ainda mais Sim, o empreendimento. Eu acredito muito que Deus também faz isso através de pessoas. Deus envia pessoas sim. para estender a mão para nos ajudar também nesse Sim, crescimento. sim. Quando eu passava pela avenida, onde é hoje a loja que nós estamos, Deus me mostrava uma lojinha e dizia bem assim ao meu coração: você vai para aquela loja. Só que na minha realidade era algo muito Muito distante. difícil, né, de ter alcançado, né? Isso. Porque quando o pessoal começou a vir, aí a gente vendia, começou a vender ali agora R$ 300 por dia. Eu digo, cara, se eu vender R$ 300 Ah, meu todos pai. os dias, vai dar bom. Vai dar bom o negócio aqui, né? Você começou com 60, pulou para 80, foi para 100, já tá nos 300. Ela tá nos 300. Eu disse, cara, se eu vender R$ 300 todo dia, eu fiquei muito alegre com aquilo ali, porque agora a gente Sim. conseguia suprir o aluguel, conseguia agora dar uma condição de vida melhor ali para minha família. E o melhor de tudo, eu comecei a honrar os pagamentos do Do empreendimento passado, empreendimento porque Deus passado. foi me dando condição de pagar. Então eu Sim. parcelei, liguei ali pra galera, tinha alguns que ficavam, né, ali, porque tal. E aí eu comecei, não, eu vou fazer o seguinte, vou parcelar isso aqui, mas eu Vou vou pagar. pagando Né? E graças a Deus nós já terminamos de de pagar. fazer. Tem algumas coisas que ainda faltam, mas os maiores, as coisas Mais complexa mais já foi complexas a gente já conseguiu honrar, resolver. já conseguiu resolver. Mas eu sempre digo, foi o Senhor que nos deu a Sim. ferramenta para resolver, não veio de nós, porque aos nossos olhos era impossível Sim. fazer aquilo, mas Deus, né, eu sempre digo assim para o Senhor, né, o Senhor nunca me desamparou, nunca, Deus nunca me Amém. deixou desamparado, E não né, e desampara, não mano. desampara. Aí o que aconteceu? Aí Deus movia o meu coração para a loja. E chegou um tempo que eu disse assim, Senhor, eu tô precisando orar mais. Eu abria de segunda a sábado. Hoje eu voltei a abrir segunda, que teve um período que eu fechei, por quê? Estou precisando orar. E lá tinha um culto de intercessão, que era nas segundas-feiras, à tarde. Eu disse, Senhor, eu não vou abrir dia de segunda, porque eu vou para intercessão. Aí fechei. A pessoa, fechou na segunda, disse, é. Eu disse, o que Deus tiver de fazer, Ele vai fazer de terça a sábado, nesse período. Segunda eu vou orar. Comecei a orar mais. Quando eu cheguei no culto de intercessão, essa mesma pastora, ela olhou para mim e disse bem assim, olha, em breve você vai assinar um contrato. Eu disse, contrato de quê, Jesus? Eu pensando na mente, mas contrato de quê? Então tá bom, guardei isso no coração, orando. Aí passou mais ou menos um mês, eu estava assinando o contrato da loja que eu tô hoje. Aí eu lembrei na hora que eu estava assinando o contrato. Porque para mim era só chegar, alugar a loja e pronto. Mas a dona Sim, veio, não, tem o contrato. Aí eu sim. lembrei na hora, cara, eu disse, entendi. E ali aí tem outro detalhe muito interessante, né? Que as pessoas pensam que às vezes você vai empreender e vai estar tudo ali no lugar, tudo bonitinho, não vai estar. Eu aluguei a loja, acho que no mês de. Deixa eu ver aqui, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Acho que aluguei em agosto, se eu não me engano. Eu só me mudei para a loja em dezembro. Por quê? Porque eu mesmo estava fazendo reforma na loja.
algumas coisas eu tinha que fazer, até por conta da condição ainda que eu não tinha de Sim. pagar tudo. Então, a maioria das coisas eu fui lá fazer. Depois o senhor me deu condição, já deu contratar alguém para fazer por mim, lá na loja. E aí eu fui hoje, graças a Deus, assim, a gente tem. Hoje está trabalhando 3 pessoas comigo lá na loja. Por isso que hoje eu consigo sair. Antes eu não conseguia. Eu já consigo sair e deixar o pessoal lá na loja, dando conta lá Porque hoje você tem 3 funcionários hoje isso, trabalhando. trabalhando lá na loja. Eu consigo sair hoje. Sim. E o empreendimento funcionar E sem isso, a sua sem a presença. minha presença, tá entendendo? Teve uns meses, porque quando você vai E já empreender, fazer quanto tempo? nós fizemos. Na loja que a gente tá, fez um ano dia 11 de dezembro. Olha, Um ano. rapaz, Então então Deus ainda é fez. uma criancinha ainda. E Deus tem muito, cara, para Tem fazer. muita coisa para Eu fazer disse, o ainda. Senhor já fez tudo isso nesse tempo. Imagina o que é Hum, que o Senhor vai fazer. É, Eu lembro que lá em Lagoinha a gente sempre, o pastor Marcelo, né? Também honrar aqui o pastor Marcelo. É um homem de Deus assim que, cara, nos ajudou muito, né? Em pregações, em palavras. E a gente sempre faz a em acarajé lá, orientações, né? orientações, cara, assim, cada Que são pregação, cada cruciais, né? isso, né? Um homem assim muito de Deus, Você muito chega assim, sábio. caramba, eu precisava ouvir isso. Isso. Meu irmão, cada vez que a gente ia lá no culto em Lagoa, a gente sai de lá com direção. Não teve um dia que a gente foi lá que não saiu de lá com direção de Deus para nossa vida, sabe? Sempre com direção. Aí a gente sempre fazia também, esses dias a gente tá meio corrido assim, mas a gente sempre faz lá uma acarajé lá na igreja, né? A gente faz a cantina lá para o pessoal compra lá e é sucesso lá na igreja, sabe? Inclusive, você vai acompanhar aí alguns Sim. vídeos do Acarajé Mix, né? O Flávio tá mandando aqui, você vai acompanhando aí. E daqui a pouquinho você vai provar. Quer dizer, você não, né? Você vai provar. Vou incentivar você. Você vai lá no Acarajé Mix e vai provar. Você que é daqui de Aracaju, ele vai Sim. deixar o endereço e você vai também provar. Eu vou provar alguns que ele trouxe aí já já. Vamos Ou lá. vou provar para ele fazer, para você ficar com vontade de comer. Daqui a pouquinho. E aí a gente saiu sempre com direção e a gente sempre faz uma acarajé lá na igreja, também lá na cantina. E uma coisa que o pastor Marcelo sempre pregava, e ele orando, que era dizer bem assim, pra gente, ele orava, Senhor, nos faça crescer 10 anos em um ano. E eu sempre 10 orava em isso. 1 10 em um. Eu disse, Deus, eu quero crescer 10 anos em em um 1. ano. E foi o que aconteceu com Foi o que você, né? aconteceu, porque assim, claro que, como você falou, é uma criancinha ainda, que tá É, ainda tenho que aprender muita coisa do empreendedorismo, e Deus tem me ensinado no processo, é. nessa Mas, caminhada. mas você tem uma coisa muito importante para quem empreende. O empreendedorismo é preciso ter uma compreensão de que quem empreende nesse estilo de aventura, para você isso é uma aventura, você está sendo guiado, você está sendo assim, eu não tenho segurança em nada, isso é uma aventura. Você Uhum. sai para uma viagem na África, por exemplo. Você não sabe o que pode acontecer, pode estar tudo certo, mas Justamente. pode avião dar problema, pode animal lhe pegar, pode acontecer várias coisas. Então é por isso que é chamado de aventura. Aventura. Empreender é uma aventura, porque você tem que estar disposto, tem que estar animado, você tem que Sim, estar atento, você tem que estar disponível para ver as oportunidades que estão surgindo. Olha o que você sim, falou. O pastor Marcelo trouxe muitas orientações, porque você estava ligado, você estava sim, conectado. Então, seu olho está brilhando. A gente percebe que seu olhar é brilhante. Sua face é brilhante. Então, é continuar nesse perfil. Isso é empreender, porque a, sim, sim. a maioria das pessoas empreende que empreende como formato de negócio apenas, elas desanimam no meio do Sim, caminho, sim. porque empreender nesse formato no Brasil não é fácil. Não é fácil. Você percebe que todo mundo que vence na área de empreender só vence porque empreende como aventura. Sim, justamente. É aquela alegria, aquela felicidade e tal, e vai, e vai, e vai, faz um negócio dar certo, outro deu errado, mas não desiste, e vai. Mas aquele que deixou tudo meticulosamente planejado, não vou fazer. Aí o único problema que acontece, ela desiste. Verdade. Aí vende a loja toda para todo mundo, aí gastou o dinheiro todo ali. Isso. E nós, mesmo assim, o Senhor nos prova nesse processo para saber onde está o nosso coração, né? Eu lembro que Sim. mesmo assim, já nesse novo local, a gente enfrentou algumas situações ali difíceis também, né? Alguns desafios que só foram se resolvendo com direção de Deus também. Eu disse, Deus, e aí, o que é que eu faço aqui nessa situação? E o Senhor foi me orientando, né?
Hoje a gente tem um modelo assim. A gente tinha ali o motoboy que entregava, Sim. só que a gente só tinha um motoboy, né? Que acabava atrasando a entrega e demorava. E aí eu tirei o delivery da loja, então nós tivemos uma queda de vendas também ali quando a gente tirou o Sim. delivery, ainda mais nesse tempo onde a pessoa está em casa e quer receber, É. né, o seu lanche em Hoje isso casa. daí é. Fui orar, foi É. que Deus disse: use o 99. Hoje eu consigo fazer 10 entregas ao mesmo tempo, por exemplo. Olha só, porque você não tem um motoboy, você tem 10 motoboys Tenho 10 disponíveis. motoboy, e não tenho aí não tem o problema hoje em consertar a moto, e, né, o motoboy chega É, lá, pega o produto e leva para perfeito. casa do cliente, né? Então, a Ele empresa sai de lá satisfeito com o pagamento e dele. pronto. Então, graças a Deus assim, é uma empresa e tudo isso eu digo que eu sempre falo para as pessoas que o segredo, o que é que o Senhor me ensinou? Foi essa chave quando eu venho para a igreja evangélica, que Deus me mostra logo de cara a Bíblia, a palavra, só a palavra, viver só do que a palavra diz. Então as pessoas me perguntam, o que foi que mais lhe chamou a atenção? Eu digo, viver só da palavra de Deus, porque lá tem tudo que você O precisa, justo viverá pela pela fé. fé. Cara, então eu aprendi a viver do que a palavra me diz. Senhor, como é que eu faço para resolver Glória a Deus. meus problemas financeiros? Aí, por exemplo, para quem empreende, né? A palavra vai dizer bem assim, não lembra Provérbios, não lembro qual, mas vai dizer bem assim: você ter bom nome vale mais do que você ter riquezas. Ou seja, porque quando você tem um nome limpo no lugar, você consegue crédito mais fácil para sua empresa. Entende? E a Bíblia diz isso. Claro. Bom nome, ter crédito, tem alguma tradução que vai dizer bem assim: ter crédito vale mais do que ter dinheiro. Porque quando você tem crédito, você consegue crescer sua empresa, você consegue, né, ter oportunidades ali. Então a palavra está lhe guiando. Essa Perfeito. semana eu vi uma palavra, eu terminei recentemente junto com o pastor Adson, a gente fez o curso, o Carisma, né, um seminário teológico lá de Lagoinha, foi um ano ali de seminário. Meu irmão, ali Deus nos forjou de verdade, né? É uma É bênção mesmo verdade. o seminário. Não sei se você já ouviu falar do Rema lá da Verbo da Vida. Sim, Prontão, claro. Carisma É um paralelo aí é dentro, né? isso, um paralelo, né? Só que Lagoinha é carisma. Sim. E no último módulo, uma palavra me chamou a atenção. Não foi no contexto que a professora trouxe, mas quando ela falou, eu fiquei fixado com aquela palavra. Quando Paulo está instruindo ali a comunidade a respeito do uso dos dons carismáticos. Ele vai falar: nosso Deus é um Deus de paz, e não é um Deus de ordem, né? E não é assim, nosso Deus é um Deus de paz e não de desordem. Eu disse, então eu entendi que o que traz a falta de paz é a desordem. Sim. Quando tudo está organizado, quando tudo está no lugar, nós temos paz. É, o sistema conecta tudo. Conecta. Então eu sempre digo que Perfeito. eu fui sendo orientado pela palavra de Deus. Eu pegava a palavra dizia, vá por aqui, faça dessa forma, porque tudo está na palavra. Eu sempre digo para minha esposa assim: quer viver bênção de Deus em sua vida? Cumpra princípios. Né? Tem muitas pessoas que querem alcançar o sucesso. Com o pecado oculto batendo, Isso. trabalhando na Quebrando mente. princípios. É. Então você não vai alcançar um Aí sucesso não quebrando funciona. princípios. É. Porque sucesso sem princípio é fracasso. Perfeito. Não é isso? Então, quer ter sucesso? Cumpra o que a palavra está dizendo. Porque Deus é fiel para cumprir. Amém. Então, eu sempre digo hoje: tudo que o Senhor prometeu em minha vida, Ele fez. E tudo que ele que não aconteceu, eu tenho certeza que Ele ainda vai fazer. Porque Deus é fiel. Amém. Irmão Flávio, já fui aqui orientado que já temos 1 hora de programa. Eita Deus. Ou seja, o programa ele é em torno de 50 minutos, 1 hora. Sim, Então nós sim. já extrapolamos o nosso horário, mas nós temos uma bela de uma surpresa que você trouxe aí, Sim, trouxe aqui. que eu não quero deixar de apresentar para os nossos telespectadores. Eu não consegui trazer, nós temos lá o acarajé de 1 quilo, né? Pode tirar aqui em cima da mesa mesmo, para mostrar na câmera mesmo. Pode abrir a Pronto, tá? câmera aí. Aqui, ó, eu não consegui trazer. Esse é o acarajé mix. Olha. Isso. Aqui são os mini bolinhos que nós vendemos lá. Muitas pessoas compram desse, mas a galera gosta mesmo lá do acarajé que vem no saquinho. Nós temos o básico e temos um acarajé premium. São os que nós mais vendemos lá, que é aquele acarajé tradicional, só que é um acarajé no tamanho grande, né? Você vai ver essa imagem agora aí que ele tá Isso. mandando pra gente. Aqui. E temos também o acarajé de 1 quilo. Olha só, rapaz. Aqui, ó. Aqui é os bolinhos, Os né? mini bolinhos. Esse pode experimentar. E aqui. O cheiro tá bom. Eu comi um desse antes de sair. Tá muito bom. Posso colocar aqui em cima da mesa? Pode colocar aqui na mesa. Dê um também para o nosso. E aí, tá bom o bolinho?
E aqui nós temos nossos acompanhamentos. Eu mesmo que cozinho, que preparo tudo isso. Rapaz. Ó. Eita, vamos tirar aqui o lacre. Aqui, ó, nós temos aqui um Olha camarãozinho. só, para os acompanhamentos, Ó, ó. tem uma. Ah, pode mergulhar aí, ó. Hum, Experimenta aí o caruru pra ver se você gosta. ó, Bom demais, hein? Temos aqui um vamos vatapazinho. encerrar o programa porque a coisa ficou braba aqui. E assim, eu faço acarajé todo dia. Rapaz, o que é Sabe o que é isso? interessante? Eu gosto do acarajé, não enjoei até hoje. Vou aproveitar e vou comer um aqui Oi, também. ó. Meu irmão. Bom demais, hein? Até a massa, Deus foi me Rapaz. instruindo como fazer a massa. Você tem ideia? Perfeito, 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 perfeito. Ó, quer provar? Acarajé Mix. É só ligar e ele entrega na sua casa se você estiver em Aracaju, né? Uhum. Joia. Daqui a pouco você come mais, viu? Vamos encerrar o programa porque a gente precisa fazer uma missão quando terminar esse programa. Irmão Flávio, essa será com certeza a primeira de várias vezes que você pode estar vindo conosco aqui. Porque a partir de hoje não, a partir desse momento, do momento que esse programa for pro ar, sua história do primeiro degrau está contada. Graças a Deus. Mas pela sua juventude, pelo seu olhar brilhante, pela fé que você demonstra ter e os princípios que você segue, eu tenho certeza que daqui a pouco estarei diante de alguém e vai vir aqui contar novas histórias, Amém, meu irmão. novas escalas, novos degraus, porque o Pai vai fazer isso na sua vida. Graças a Deus. Porque você é um menino de propósito. Amém, E você amém. ouve a voz de Deus e executa. Amém. Como eu falei, seguir a Cristo tem que ser por obediência, não é por curiosidade. E o que faz os cristãos naufragarem é porque todos vão pela curiosidade. Né? Pedro viu Jesus andando pelo mar, pelo rio, pelo mar, sentiu curiosidade de saber como era. E aí afundou. Ai, mestre, eu estou perecendo. Então, assim, a gente tem que servir a Cristo por obediência. E você pelo menos nas palavras que você falou aqui, foram claras. Você segue a obediência, segue os princípios do reino. E não tenha dúvida, esse produto aqui já está super abençoado. É um detalhe importante também, você vai receber um produto em sua casa abençoado. Ele Sim. ora, tem uma igreja por trás que ora. Sim. Então, deixe seu contato, deixe o contato se você tiver aí o contato do Instagram, o contato do telefônico para quem quiser ligar e poder pedir esse abençoado acarajé. Muito bom. Não vai sobrar nada, fique tranquilo. Tá? Porque daqui a pouquinho nós estaremos criando um momento aqui muito legal dessa experiência gastronômica vinda do reino de Deus. Porque a ideia saiu do reino, então... Justamente, então é bom, né? Bote para andar a sua ideia. O Espírito Santo falou, o Messi deu o primeiro passo e ele vai colocando o pavimento embaixo. Deu o primeiro passo e vai colocando o pavimento embaixo. E aí vai até onde você quiser que vá. Você diz, pai, tá bom até aqui, eu paro. Se você quiser subir a montanha, ele sobe com você. Ele não arrega, não. Tá bom? Suas considerações finais e deixe o contato, meu irmão. Amém, né? A melhor forma de nos encontrar é pelo nosso Instagram, Acarajé Mix. Lá nós temos o link na bio. Então é @acarajémix. Acarajé Mix. Lá você já clica no link e já sai direto na página de pedido. No nosso cardápio, você seleciona lá o que você quer e já recebe na sua casa. Né? Tem o nosso WhatsApp também, que é o 9957 4555. Repita de novo. 9957 4555. Você manda uma mensagem e recebe também o link do cardápio, já faz o seu pedido. E você pode ir também na loja. Nós temos ali mesas e cadeiras, você pode sentar ali. Que fica no conjunto Orlando Dantas, Isso, né? aqui no Orlando Dantas, na rua João Batista Machado, número 315. Aqui vizinho do Açaí Mais, em frente ao supermercado
São João. Aí você já come uma acarajé e já toma um açaí ali. Vizinho. Vizinho, né? Tem um sorvetinho ali muito bom. Verdade. Ali de João, né? Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: obedeça ao Senhor. Obedeça. Ouça o Espírito Santo. Esse é o segredo. Ouvir o Espírito Santo. E mais do que tudo, ter um propósito. Né? Que o seu propósito de vida esteja alinhado com o propósito de Deus para sua vida. Amém. Né? Tudo que a gente faz tem que ser para a glória do Senhor. E só a glória do Senhor basta na nossa vida. Irmão, Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus proteja seu empreendimento, Amém, sua meu irmão. família, que cresça em nome do Senhor Jesus. Graças a Muito bom. Deus. Para você que está também ouvindo assistindo nosso programa, Deus abençoe sua vida, Deus guarde você, sua família, que você aprenda e se inspire com essa história. Você que tem chamado para empreender, empreenda como uma aventura, vá lá, faça com alegria e com gosto. Não fica ouvindo as vozes de terceiro, de quarto, de quinto. Isole essas vozes e ouça a voz do Espírito Santo. Faça como o irmão Flávio. Ele isolou as vozes e conseguiu ver hoje florescer o primeiro anil de um grande projeto neste lugar. Deus te abençoe e compartilhe esse programa, dê seu like, porque a gente precisa que mais pessoas assistam o programa Me Conta Aí.